Opa, beleza? Mais um vídeo aqui, eu sou o Guilherme Henrique. E se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer realmente aprender a como dominar o seu instrumento, o seu violão, e aprender a tocar qualquer música de ouvido. Olha só, o que eu vou te falar nesse vídeo vai ser muito importante. Talvez vai mudar a sua vida aí com relação ao violão. Talvez nunca ninguém te falou o que eu vou te falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, ajusta o volume, coloca o fone, se concentra e presta bastante atenção, tá bom? Eu vou te falar aqui pelo menos 3 coisas muito importantes sobre essa questão de tocar música de ouvido. Então a terceira é a melhor de todas e a mais importante. Então fica comigo, acompanha, que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai mudar seu pensamento, a sua visão sobre tocar de ouvido, beleza? Eu preparei um quadrinho aqui do lado e eu espero que, só pra gente marcar aqui e não esquecer, você anota aí também, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar pra você é que tocar violão de ouvido não é preciso ter um dom, tá bom? Muitas pessoas me perguntam por que não consegue, eu não tenho dom para tocar violão. E eu quero te dizer, tocar violão desde o início ou tocar violão de ouvido não precisa ter dom. É que nem andar de bicicleta, tá ok? É que nem você aprender a ler, a escrever, é questão de aprendizado, tá ok? Então tocar violão de ouvido é aprendível, você consegue aprender sim, tá bom? Não precisa, tira isso do seu subconsciente. Você fica dizendo, eu não tenho dom, eu não nasci para tocar violão, vou fazer outras coisas, não vou nem focar nisso, no violão. Não. É questão de aprendizado, tá bom? É por isso que existe aulas, é por isso que existe cursos, né? É questão de conhecimento, né? Você aprender algo, né? Aprender instrumento, a música, não é algo fácil. Não é algo fácil, senão todo mundo tocava. Né? E por que todo mundo, não é todo mundo que toca? Porque existe essa diferença. É por isso que eu faço essa separação aqui no vídeo, né, de quem realmente está interessado em aprender, que é você, aqui nesse caso, e as pessoas que só estão de curiosidade, só para curtir. Então, aqui que está a diferença de uma pessoa que ela quer realmente aprender algo, ela vai para cima, ela busca, ela procura entender como funciona. E você está de parabéns que você está no lugar certo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, não é necessário um dom para tocar de ouvido. Então, obviamente que você é capaz, eu confio em você, tenho certeza que você também é capaz de aprender essa arte de tocar violão de ouvido, tá bom? E se diferenciar de 99% dos outros violeiros por aí, tá bom? Porque muitas pessoas tocam um pouquinho ali e já acham que aquilo é o suficiente. Tá, se é o suficiente para você, tudo bem, né? Não cabe a mim questionar, mas eu acredito que um músico ele deve dominar o seu instrumento, seja qual for, guitarra, baixo, bateria, ele deve dominar, ele deve saber o máximo que ele consegue. É óbvio que a música é um estudo infinito, mas você precisa saber o máximo que você pode aí, né? Eu acredito dessa forma. Então a primeira coisa, um dom. Será que eu preciso ter um dom para tocar violão de ouvido? Negativo. O que você precisa então? Você precisa de uma forma correta de aprendizado. Certo? Aprendizado. Você precisa então aprender. E nada melhor do que, como eu disse, você ter algo que você possa seguir. Seja um e-book, seja algo escrito, seja um vídeo, não interessa, seja uma revista, algo que você possa fazer aquilo e você consiga realmente aprender, tá bom? Essa é a primeira questão, mas fica comigo que tem mais coisas aqui. Vamos apagar aqui. Então, a segunda coisa que eu quero falar aqui, deixa eu anotar aqui, fica comigo. Tempo. Quando eu comecei a querer aprender a tocar violão, o que mais as pessoas falaram pra mim é isso aqui, ó. Tempo. Como assim tempo? Tocar violão é questão de tempo. Guilherme, tocar violão é questão de tempo. Pedia para as pessoas me ensinar. Chegava nelas, cara, eu quero aprender a tocar de ouvido, né? Não aguento mais ficar passando vergonha em público. Eu não vou tocar lá na igreja, lá os irmãos começam a cantar
e eu não consigo, passo a maior vergonha, me ensina aí como que é pra mim tocar de ouvido. E eles falavam pra mim, tocar de ouvido é questão de tempo, Guilherme. Com o tempo você vai conseguir, com o tempo você vai aprender e vai conseguir tocar as músicas de ouvido. E eu confiando nisso, beleza, então, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e o tempo passou 5 anos. 5 anos se passou e eu não havia ainda aprendido a tocar violão de ouvido. Já tinha feito curso, tinha feito uns 3 cursos, nada adiantou. Fiz curso de teoria, de harmonia, e quando chegava na prática eu não conseguia de jeito nenhum. Eu aprendi ali a teoria, como se deve fazer, né? Só a parte, vamos dizer, do conhecimento, mas na hora de colocar em prática não dava certo, não acontecia. E por que que isso acontece? Porque não adianta você ficar, pode ser o tempo que for, mas se você estiver aplicando de maneira errada, se você estiver praticando algo que está errado, quanto mais tempo passa, mais errado isso se torna. É por isso que pessoas que passam muito tempo tocando só com cifras, tocando só músicas decoradas já na cabeça, quando o tempo se passa fica muito mais difícil para elas conseguir se largar das cifras para começar a tocar de ouvido, porque ela está acostumada com aquilo já, ela já aprendeu daquela forma, e depois para o cérebro daquela pessoa, né, mudar completamente ali o negócio para ela pegar de ouvido, fica muito mais difícil. Por isso, se você está me assistindo aí agora, é você que está aí me assistindo, e você não consegue tocar de ouvido, está preso às cifras, eu recomendo que você faça o possível para você sair o quanto antes da cifra, porque cada dia mais que você passa confiando nas cifras, né, decorando as notas ali para tocar, menos o seu subconsciente, menos o seu ouvido vai ter ali o desenvolvimento para poder pegar a música de ouvido. Então, o que eu quero dizer para você não é questão de tempo para você aprender a tocar de ouvido, é questão de informação. Eu não sei se está dando para você ler direitinho aqui, mas não é questão de tempo, é questão de informação. Como assim questão de informação? Como eu disse para você, eu já passei 5 anos da minha vida tentando, não conseguindo, fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, e não consegui aprender a tocar de ouvido durante esses 5 anos. Sabe quando que eu fui realmente entender, que caiu a ficha? Assim, nossa, era isso, era assim. E ficou tão simples. Foi quando eu encontrei a informação correta. A informação correta. Quando você tem acesso às informações corretas daquilo que você precisa seguir, daquilo que você precisa fazer, se torna muito mais fácil para você conseguir, e você economiza um tempo que não tem valor. Hoje em dia, nosso maior valor não é nem o dinheiro, é o tempo. São tanta correria, tanta coisa, trabalho, estudo, faz isso, faz aquilo. Então o nosso tempo é precioso. Quanto mais tempo você conseguir ganhar e aproveitar, melhor é para você. E eu perdi muito tempo da minha vida por falta das informações corretas. Mas fica tranquilo, porque é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer para você a informação correta. Aquilo que fez com que durante 5 anos eu não havia conseguido tocar de ouvido, em 3 meses eu consegui tocar de ouvido. E o melhor de tudo é que eu consegui passar essas informações para outras pessoas que em 1 mês conseguiram tocar de ouvido, que em 2 meses conseguiram tocar de ouvido, com essas mesmas informações que eu durante 5 anos não tive acesso, e você vai ter acesso às informações hoje. Então eu quero que você entenda que a questão aqui não é o tempo. Para você aprender a tocar de ouvido, você não precisa ficar 1 ano treinando, 2 anos treinando. Tem pessoas que se conformam, ela fala, eu não sei agora, mas com o tempo eu vou aprender. Que diferença vai ter? O que você está fazendo de diferente para que você possa aprender algo novo? Você precisa entender uma coisa muito importante, que depois que eu entendi isso, as coisas mudaram em todos os sentidos da minha vida. Se você quer um resultado diferente, você precisa tomar uma atitude diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, os seus resultados serão todos os dias a mesma coisa.
Se você não consegue tocar de ouvido e você não busca uma informação correta, não busca o caminho correto que você deve percorrer para conseguir tocar de ouvido, você vai continuar sem saber tocar de ouvido. Você precisa encontrar aquilo que está certo e seguir aquilo. E nada melhor do que você seguir um caminho certo do que você seguir uma pessoa que já passou por aquele caminho. Isso é muito interessante, porque aquela pessoa, vamos supor que uma pessoa já passou pelo caminho que você está passando e alcançou a vitória, passou todas as barreiras. Então, é muito importante que você ouça esse tipo de pessoa, porque ela já passou pelo que você está passando e ela sabe ali as dificuldades e sabe o que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Então, esse aqui é uma das coisas também que eu quero que você entenda. Não é questão de tempo, é questão de informação, tá bom? Agora, a terceira e importante coisa que eu quero que você saiba. Não é questão, tocar de ouvido, não é questão de você adivinhar notas. Você saber de cor qual vai ser a próxima nota que você vai ter que tocar. Não é assim, você vai adivinhar. E agora, qual será que é a próxima nota que eu vou tocar? Será que é o Ré? Ah, eu acho que é o Mi. Não, não é dessa forma. Tocar violão de ouvido não é adivinhação, você não vai adivinhar notas, não. Tocar violão de ouvido não é adivinhação. Então vamos apagar aqui, ó. Eu vou escrever aqui pra você, eu quero que você anote. Essa aula vai ser muito importante, tenho certeza que esse vídeo vai transformar a vida de muitas pessoas. Olha só, não é questão de adivinhação. Opa! Só me perdoe se o português não estiver certo aí, porque português aqui eu não me dediquei muitos anos na minha vida em português, não. Então, adivinhação. Será que para tocar de ouvido eu preciso de adivinhar qual é a próxima nota? Não. Então, adivinhação não é isso. E tem pessoas que pensam que é isso, precisa de se adivinhar. Ah, eu não sou bom de adivinhar qual que é a próxima nota. Não é assim que funciona, tá bom? O que acontece? Você não precisa adivinhar qual é a próxima nota. Para tocar violão de ouvido, você precisa saber de probabilidades. Certo? Tocar violão de ouvido não é adivinhar nota. Existem várias probabilidades. O que é probabilidades? Por exemplo, você já deve saber que existe o campo harmônico, que é formado por 7 notas, certo? Vamos supor que você pegou uma música que começa em Dó maior. Então o Dó maior já é uma das 7 notas, certo? Vamos fazer aqui, ó. São 7 notas. A primeira é o Dó maior, certo? Porque a música começa no Dó maior. Então sobraram quantas notas? Pessoal, desculpa aí que tá o reflexo do sol aqui. Mas aí, olha aí. 7 notas. Você tira o Dó maior, que é a primeira. Sobram quantas? Sobram 6 notas. O que são essas 6 notas do campo harmônico? São 6 probabilidades da próxima nota que você vai tocar. Consegue me entender isso? Existem diversas probabilidades. É claro que quanto mais você pratica e entende a função de cada nota, melhor você se torna ali no seu ouvido e diminui as probabilidades, certo? Então você vai eliminando as probabilidades de algumas notas. Você vai saber qual que é a nota são mais usadas, quais são as cadências que são mais usadas, e isso facilita muito. Mas eu estou passando aqui rapidão. Eu quero que você entenda que para tocar violão de ouvido você não precisa adivinhar a nota, não. Existem probabilidades, e quando você tem acesso às informações que explicam as probabilidades daquela nota, daquele campo harmônico, isso se torna muito mais fácil para você tocar de ouvido. Viu como as coisas já vão clareando? Você já entendeu que não é questão de tempo. Não adianta você ficar fazendo a mesma coisa 10 anos que você não vai ter resultado diferente. Você já entendeu que não precisa ficar adivinhando qual que são as outras notas. Existem probabilidades, existem informações que, se você conhecer, tiver acesso às informações, assim como eu tive, você vai ter condições de analisar essas probabilidades. E quanto mais você pratica, melhor você aprende como analisar essas probabilidades, mais fácil fica de você tocar qualquer música de ouvido, beleza? Agora, a quarta e mais importante dica de todas. Para você tocar de ouvido, você não precisa ser um expert em teoria, ok? Ô pessoal, vocês estão levando azar, a tinta do caneta está acabando bem agora. Então olha só, você não precisa ser um expert em teoria, tá bom? Não precisa ser expert em teoria,
Ó, teoria, não precisa você ser um expert em teoria, tá bom? Eu vou te explicar o porquê. Ao invés, vamos trocar aqui, você não precisa de teoria, você precisa de método, tá ok? Você não precisa de teoria, você precisa de método. Não me interpretem mal, é claro que quem resolve estudar música, teoria e tudo mais é muito bom, é muito importante, mas eu quero que você entenda que para tocar de ouvido qualquer música, eu falo pela minha experiência própria, o que você precisa focar não é a teoria, e sim um método. E eu vou te explicar a diferença de teoria e de um método. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para você, tá bom? Eu estou sendo bem sincero aqui, estou sendo bem transparente, porque eu quero que esse vídeo mude a sua vida. Eu quero que esse vídeo realmente transforme a sua maneira de pensar sobre a questão de tocar violão de ouvido. Eu sei quão grande é a importância de tocar de ouvido para muitas pessoas. Assim como era muito importante para mim tocar de ouvido, era um sonho, era um desejo, era uma conquista, vamos dizer assim, que eu realmente queria muito. Por isso, eu quero dar o meu melhor aqui nesse vídeo para você. Eu quero te dar um exemplo bem simples para você saber a diferença entre teoria e método. Teoria é algo que você aprende, como eu fiz vários cursos de teoria de violão, teoria, harmonia, essas coisas assim, mas o estudo é mais letra, é mais conhecimento que você armazena aqui na sua cabeça e mal armazena, porque muitas coisas você acaba esquecendo, né? Nem coloca em prática. Então aqui está a diferença. Teoria você consegue em qualquer lugar, conhecimento você consegue em qualquer lugar. Agora a diferença de conhecimento e método é que método você tem um passo a passo. Teoria é como você pesquisa aí na internet, no Google, no YouTube, você encontra vários conhecimentos. Conhecimento até demais, que você fica até perdido e não sabe por onde começar. Aqui está a diferença, a teoria. A teoria você encontra, a teoria é gigante. Agora método, tem vários métodos. Às vezes cada pessoa, cada professor tem um método. O que é um método? O método é como se fosse um mapa, onde ele tem um início, um meio e um fim. Ele tem um início, um meio e o destino final. Isso é um método. Existe, claro, existe métodos falidos e métodos verdadeiros, métodos concretos. Vou te dar um exemplo, outro exemplo aqui simples. Por exemplo, por que existe, com certeza sua mãe, sua tia, sei lá, já deve ter feito aí vários bolos, várias receitas, e tem aquele caderninho guardado da sua avó ainda, ou de uma amiga, ô amiga, me empresta aquele caderninho de receita lá, que você fez aquele dia, gostei muito daquele bolo. Interrompemos sua programação para consertar o cenário porque o sol está estragando com tudo o vídeo. Com certeza, você já deve ter visto sua tia, sua mãe emprestar um caderninho de receita de alguma amiga, ou até mesmo da sua avó, tem aquele caderninho de receita guardado da família, né? Por quê? Porque naquela receita tem o passo a passo, por exemplo, de um bolo. Vamos dar um exemplo aqui de um método falido. Você vai lá no Google, pesquisa como fazer um bolo de cenoura. Aí lá, na receita, fala, coloca um tanto disso, isso. E aí você segue certinho o passo a passo que está escrito lá. E aí você vai lá, assa o bolo, quando você vai comer, tá uma porcaria. O bolo ruim, um gosto ruim, tudo torto, não assou direito, não... tá tudo ruim, tudo ao contrário. O que é aquilo? E na foto tá uma foto bonitinha do bolo. O que é aquilo? É um método falido. Por quê? Porque o passo a passo daquela receita não funcionou. Agora o que é um método concreto, um método verdadeiro, que dá resultado? Você pega lá a receita, você segue lá 2 xícaras de leite, você vai lá, opa, 2 xícaras de leite. Um tal de açúcar, não sei o que, isso, faz isso, coloca isso, tanto tempo, isso, faz isso. Você faz certinho, a hora que termina, apita o forno lá, você tira o bolo, tá um bolo bonito, gostoso. O que é isso? É um método verdadeiro. Você seguiu aquele passo a passo e ele deu certo. Agora, a teoria. O que adianta você saber quais é os ingredientes que vai no bolo, mas você não sabe a quantia, você não sabe a hora de misturar um ingrediente com o outro, você não sabe o tempo certo que fica no forno, você não sabe nada, a medida de nada, só sabe os ingredientes. Ó, vai trigo, leite, óleo, água e não sei o que. E agora, o que eu vou fazer com essas informações?
Você recebeu a informação, você recebeu a teoria. E agora, o que você vai fazer com essa teoria? Tá me entendendo? Agora, uma receita não. A receita ela fala a quantidade que você tem que colocar, o que você tem que fazer, a hora que tem que fazer, e aí sai feitinho. E o que eu quero que você entenda com isso é que para tocar violão de ouvido é a mesma coisa. Enquanto eu corri atrás de teoria, de informações, eu fiquei na mesma, sem conseguir tocar de ouvido. Mas a partir do momento em que eu recebi um método, que como muitos conhecem a minha história, foi uma vez que eu estava bem decepcionado, já tinha se passado 5 anos e tinha uma festividade que aconteceu na minha igreja e foi uma banda muito top tocar lá. Eram 3 irmãos, um que tocava violão, um tocava teclado e um tocava contrabaixo. E no final do culto eu corri lá para conversar com eles, pedir uma dica, pedir mais informação. E o cara do violão nem me deu muita atenção, os caras nem me deram muita atenção, mas aquele contrabaixista, ele parou, ele acho que sentiu dó de mim, pena, não sei. Eu sei que ele parou para me explicar, assim como eu estou explicando para você. E ele me falou como ele fazia para encontrar o tom da música, como ele fazia para saber da sequência naquela música. Ou seja, ele me passou um passo a passo, você precisa saber isso, isso, isso e isso. Treina isso que você vai conseguir. Aí tá a diferença, ele não falou, ó, treina um monte de coisa, ele me passou um método que ele utilizava. E eu consegui trazer esse método pro violão, trazer isso, transformar pro violão e aplicar esse método. E funcionou perfeitamente. Em menos de 3 meses eu estava dominando meu violão e tocando qualquer música de ouvido. Viu o poder do método? Esse é o poder de um método. A teoria, ela te deixa confuso. Ela te deixa sem entender algumas coisas. Mas o método é diferente. Existem métodos que são complicados. Dá certo, mas é complicado. Agora tem métodos que é simples e também dá resultado. E eu transformei isso em um método simples que já ensinei para várias pessoas. Várias pessoas já tiveram acesso às informações, às probabilidades e a esse método inovador que você consegue tocar qualquer música de ouvido usando 6 graus no violão. Apenas isso, você entendendo isso, você vai conseguir tocar qualquer música de ouvido, tá ok? Essas são as 4 coisas principais que eu queria falar para você. E agora, novamente, eu quero fazer uma separação aqui, em quem realmente está disposto a dar um passo para um nível maior. Você que está disposto a subir de nível, realmente quer aprender a dominar o seu violão, eu quero fazer essa separação aqui agora. Você que chegou aqui por curiosidade, gostou do vídeo aí, beleza. Você não quer seguir pra frente, você não quer ir pro próximo nível, você acha que pra você já tá beleza, tranquilo, a amizade continua a mesma, Tamo juntos, precisando de mim, tamo aí, firme aí. E pra você, você que tá me ouvindo aí, que tem essa dificuldade imensa de tocar de ouvido, já tentou várias coisas, já tentou fazer outros cursos, assim como eu, ou já tentou sozinho e faz bastante tempo que você está tentando, eu tenho certeza que você entendeu esse vídeo. E eu gravei um outro vídeo aqui embaixo, no link tem um outro vídeo, onde eu explico para você um pouco mais da minha história no violão e te explico como você pode ter acesso a essas informações que eu tive e já tive o privilégio de também passar essas informações para outras pessoas que conseguiram tocar de ouvido em 1 mês, em 2 meses, conseguiram já tocar de ouvido também. Então eu deixei um vídeo aqui embaixo, onde eu explico melhor a minha história, tudo que eu já passei para chegar até aqui e como você também pode ser transformado, deixar de ser um prisioneiro das cifras para se transformar em uma pessoa que consegue tocar qualquer música de ouvido, beleza? Eu espero que você realmente tenha chegado aqui decidido que você quer realmente aprender a tocar de ouvido e essa é a sua chance, tá bom? Só depende de você. Lembra do que eu te falei? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa tomar atitudes diferentes. Se você continuar fazendo o que você está fazendo aí, você não vai conseguir mudar os seus resultados, vai continuar para sempre da mesma situação. Mas se você quer ter um resultado diferente, você precisa tomar atitude diferente. E como eu te disse, se você quer receber esse mapa, esse método onde você vai começar, você vai passar por um processo, mas vai alcançar o seu resultado, então o vídeo está aqui embaixo para você assistir. Qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp lá, tem o WhatsApp aqui embaixo, basta você me chamar, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu vou ficando por aqui. Fique com Deus
e até mais.